Queridos e amigos das redes sociais, eu sou o pastor Sadraque Elias, licenciado em filosofia, e hoje eu quero trazer uma breve reflexão sobre as novas tecnologias que durante esse período de isolamento que estamos aí há mais de 30 dias, o Brasil e o mundo passou por essa experiência, trazendo mudanças de paradigmas, levando cada um de nós a rever os nossos conceitos, e haverá com certeza mudanças de cultura no nosso comportamento. Sabemos que este fato ele ocorreu a nível mundial, por isso que vai trazer uma transformação de mentalidade, uma mudança de mentalidade. Porque quando o fato ocorre isoladamente em um determinado local, é uma coisa, mas quando um fato ocorre, um fenômeno ocorre a nível universal, a nível de mundo, aí existe um divisor de água entre o antes e o pós, e é isso que nós estamos vendo. Durante esse período de isolamento, que as nossas agendas foram canceladas, os nossos eventos foram cancelados, aquilo que nós julgávamos que era tão importante, que tinha leis rigorosas para que pudéssemos cumprir, finalmente não era tão importante como nós imaginávamos e como nós pensávamos, porque não aconteceu, não ocorreu o evento, não teve os seminários, não houve as palestras, não houve os congressos e não teve mudança nenhuma. Por isso que eu digo que há um momento de uma reflexão, porque terá que haver mudanças de paradigmas, rever conceitos, mudanças de cultura no nosso comportamento. Nós estávamos como um carro que estava indo de uma alta velocidade, sem perceber o que estava acontecendo ao nosso lado. Passávamos correndo às pressas e nós não chegávamos a lugar nenhum, essa era uma verdade. Finalmente, teve que haver uma parada brusca. E Deus, como tem o controle de tudo, como Deus sabe controlar o universo, Ele dá ordem para as águas e as águas lhe obedecem, para o vento e o vento lhe obedece. O ser humano muitas das vezes não quer entender isso, que Deus tem o controle de tudo, que a voz de Deus, quando Ele determina, tem que ser obedecida. Então, através desta enfermidade, desta pandemia, houve então aí um momento em que o ser humano teve que recuar. E o importante disso é que quando Deus faz a sua forma de intervir, de intervenção, é algo assim impressionante, porque Ele chega primeiro nos poderosos. Observe bem, que foi os primeiros a ser alcançado com esta situação, foi os poderosos, os grandes, os reis, os que achavam que era dono do mundo, com as suas potências. De repente lá estavam eles angustiados,
procurando formas, meios, e aí então chegamos aonde estamos hoje. Isolamento. Voltem todos para vossas casas. Voltem para os colégios, para todos os funcionamentos públicos. Fecham-se as igrejas. Voltem-se para as casas. E aí nós voltamos para as nossas casas. Ali foi um momento excepcional para fazer uma avaliação, uma reflexão e começar a entender como é que Deus age, como é que Deus trabalha, como é que Deus tem o domínio, absolutamente tem o domínio. Deus é absoluto. Mesmo que alguns ainda não queiram, porque se a gente for observar, Faraó, ele, diante daquelas 10 pragas, ele não queria ceder, ele não queria se humilhar, reconhecendo Deus em todas aquelas ações. O ímpio é assim mesmo, ele se endurece, e muitas vezes com a punição ele se endurece cada vez mais. Mas o sábio, mas o servo de Deus, os discípulos, conhecedores da palavra, faz uma reflexão e começa a entender que Deus tem o domínio, que Deus tem o controle. Pois bem, meu amado, nesse período, cada um teve a sua forma de se comportar. Uns ficou mais ansioso, mais angustiante, outros ficaram mais tranquilos, foram buscar formas. No meu caso, eu tive o meu isolamento, e nesse período eu tive a oportunidade de ler a palavra, meditar na palavra de Deus. Tive também a oportunidade de ver alguns filmes missionários do século XVI, do período do descobrimento do Brasil, quando os missionários católicos, jesuítas vieram para o Brasil evangelizar naquele período os índios, que eram os habitantes dessa terra. E eu pude ali então observar o desafio que aqueles missionários jesuítas tiveram, enfrentando as enfermidades da selva, a velocidade dos índios, a selvagem, uma terra selvagem praticamente, que não tinha nada de moderno, nada daquela cultura europeia, era tudo diferente. E eu observando aqueles filmes, eu vi mais ou menos 3 filmes de missões, como que aqueles homens dedicavam suas vidas, entregavam suas vidas para dedicar a obra de missões, saindo de lugares longe como Portugal e Europa e vindo para um lugar desconhecido. E isso tudo leva-nos a refletir como que a igreja hoje trabalha no termo missões. Como é que os missionários veem a missão hoje? Como uma igreja vê, como um pastor vê o termo missão, o conceito missão? Bem diferente, com toda essas modernidades que nós temos, carro, avião, tantas modernidades, e ainda a maneira que nós fazemos a obra missionária é bem distante daquela realidade bíblica. Pois bem, li também alguns artigos, pude fazer algumas observações, mas uma das observações que me chamou muita atenção foi acerca das redes sociais, das novas tecnologias. E isso aí eu pude me observar, o tanto que
a igreja nesses dias também, ela se despertou para essa realidade. Eu, no meu isolamento, distante de casa, com minha esposa, ora sozinho, e eu ficando a sós, ali orando, lendo a Bíblia, e sempre eu estava vendo ali o WhatsApp, vendo o YouTube, vendo o Instagram, vendo o Facebook, e eu pude observar uma coisa: como se multiplicou a comunicação da igreja através das lives. Como se multiplicou pastores, igrejas que não preocupavam com esse tipo de comunicação, de tecnologia. De repente, isso vem à tona, vem ao despertamento. Inclusive eu, que muito pouco tenho me voltado para essas coisas, e comecei a observar isso com os companheiros e comunicando. Mas isso começou bem quando eu estava em São Paulo, em Água dos Lindóias, na semana do BPC da Igreja Brasil para Cristo. Um pastor muito amado, querido, um homem, gosto muito do pastor Jeremias, ali de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele deu uma palestra ali naquela semana do BPC, que foi uma coisa extraordinária. Eu gosto muito de ver o pastor Jeremias ministrando. E ele falou para os pastores presentes ali, eram muitos: igreja, use as mídias sociais, use as tecnologias novas para poder propagar o Evangelho, para poder avançar na propagação do Evangelho. E eu ouvi, eu achei muito lindo, muito gostoso, porém, eu ainda não tinha assim me despertado. Quando foi agora, nesse momento de isolamento, houve um despertamento para esta área. Inclusive, eu tive um pouco de despertamento, tanto é que eu estou falando desta área. Então, amado, o que nós chegamos então a uma conclusão? Nós temos o Facebook, que muitas vezes não é usado de uma forma eficiente, que nós vamos ainda aprimorar e aprender a relacionar através desta mídia. Nós temos o Facebook, que tem um alcance também extraordinário, não só a nível de mundo, que nós também vamos a partir de agora aprimorar e vamos melhorar, vamos nos qualificar com toda certeza para utilizá-lo de uma forma mais eficiente. Temos o Instagram, temos o eu falei o Facebook, falei o Instagram, o YouTube, temos o YouTube também. Bom, enfim, tem tantos que eu nem lembro agora, e talvez eu nem ouvi de falar, porque eu não sou tanto ligado. Estou agora passando isso para você, uma reflexão que eu fiz. Então, o que eu quero dizer com isso, meus queridos e amados amigos? Porque não é só a igreja, mas em qualquer área, até para o seu trabalho dia a dia, as novas tecnologias é eficiente. Para a igreja precisa de avançar, a igreja precisa de buscar formas e meios de usar a tecnologia para que a igreja possa alcançar os não alcançados. Hoje, a internet está nas aldeias. Visitei a aldeia indígena aqui no Mato Grosso, lá estavam os índios com o celular, com a internet. Então, quer dizer, nós estamos em todos os lugares, em todas as aldeias, com a tecnologia. Os índios formando lá nas aldeias, através dos cursos EAD. Quer dizer, a igreja vai ter que também se ajustar a essas novas metodologias, a esses novos métodos. E tudo aquilo que nós ainda não tínhamos passado por uma reflexão, a partir de agora, nós teremos uma nova maneira de ver. Portanto, eu quero deixar esta palavra para os nossos amigos, para os nossos inscritos aí no YouTube,
para aqueles que fazem parte do Facebook, os nossos amigos do Facebook, enfim, qualquer um que tiver acesso a essa palavra que eu estou dizendo, a importância de nós revermos nossos conceitos, quebrar paradigmas, termos uma nova cultura no nosso comportamento, porque nós podemos chegar a uma conclusão, que nós, o homem, com toda a ciência, com todo o avanço, com toda a sabedoria, eles não têm controle, a não ser que Deus o permita. Mas Deus, Criador dos céus e da terra, Ele tem o controle absoluto. Nós precisamos de dar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Voltaremos em breve com uma nova palavra para as vossas vidas. Que Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo.